Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, fazendo um novo teste. Vamos ver se agora a minha convidada consegue entrar. E para a nossa entrevista de hoje, que vai ser muito interessante, Self-Healing, conhecer ou transformar. É isto. Vamos ver se agora... Ah, Marcinha. Yes! Deu certo! Perfeito! Deu certo! Ai, estava difícil! É, mas nós somos persistentes. Exato, né? exato. Vejam como está nosso som. E assim a gente... Normal, vídeo e som. Obrigada, Bracel. Eu acho que eu vou baixar um pouquinho o meu volume. Está dando um gap aqui. Se você tem que ajustar alguma coisa, você me avisa, tá bom? Tá bom. Eu acho que... Tá dando uma reverberada aqui. É. Eu tô ouvindo. Deixa eu ver se eu... Eu tô te escutando bem. Tá? Tô. Acho que agora normalizou. Né? Agora a gente já tá certo, a gente já fica no ar, não é mais um teste. Não, já vamos ficar. Nós estamos uns minutos adiantados, né? Se quiser, a gente já pode começar alguma coisa. Correto. Vamos começar. Deixa eu só me organizar aqui. Olha, a Marcinha está dizendo que o som dela está ótimo. Obrigada pelo retorno. Minha irmã. Ótimo, prazer, Marcinha. Ela me prestigia, me auxilia aí bastante. Maravilha. O rosto tá bom, tá bem ajustado, não tá cortando a cara? Tá. Não. Tá bonitinho, animadinho. O pessoal tá entrando. Deixa eu falar. Lá no teste, o Donizete tinha entrado. O Donizete também é um dos terapeutas de self-healing. E daí ou daqui? Ele entrou no primeiro teste, eu tinha visto ele, e agora ele não está ainda. Mas a gente está adiantado. Eu avisei que ia começar às 4, né? Exato. Não, mas então ele deve estar aguardando um pouquinho. Isso. Nossa, para mim ainda está dando uma reverberada o som. Deixa eu ver aqui, só um minuto. A Marcia está falando que tá bom. Pode ser que o som das duas. O som das tá duas ótimo, tá bom também. A Bracel está falando também o normal, o vídeo e o som. Ótimo. Obrigada, Bra. Obrigada, Márcia. Então, fiquei muito feliz que deu certo também a entrevista com a Mariane, né? Que você fez. Foi. E a Mariane também tem muita experiência com o self-healing, então foi bem legal. Então, eu vou... quem puder estar assistindo, quem não teve a oportunidade de assistir a Mariane, né? Ela também faz parte de toda essa trajetória do self-healing no Brasil e ela tem muito conhecimento, gente. Tem, né? O pessoal gostou muito da entrevista dela. Pediram contato. Isso. E então, a Mariane, ela é uma excelente terapeuta, não só de self-healing, de outras coisas também, né? Mas já passei por ela lá. E a gente, enquanto terapeuta, a gente vai agregando valores, né? A gente vai aprendendo várias coisas e vai agregando e vendo o que é mais importante para aquele ser humano que está na nossa frente, né? Porque vocês têm técnicas maravilhosas e nem tudo funciona para todo mundo, né? A gente tem que achar o que funciona para cada um. Por isso que a gente tem tanto recurso, né? Exato.
E respeitar, as técnicas, abordagens. Isso, e respeitar, porque cada um tem um jeitinho, cada um se encaixa com uma técnica diferente, né? E cada um tem uma personalidade. E às vezes não é nem tanto assim a personalidade, é o momento da pessoa, né? Às vezes a pessoa precisa de um cuidado especial, que uma técnica específica tem aquela habilidade. E aí ela está num outro momento da vida, e aí uma outra coisa funciona super bem, né? Então é com isso que vai engrandecendo o ser humano, né? É muito lindo tudo isso. Eu lembro quando eu nunca parei de fazer curso também, né? E as pessoas me perguntavam, por que tanto curso? Eu falei, porque tem clientes que não se adaptam a essa modalidade. Tem clientes que não gostam de regressão por causa da religião. Sim. Né? Tem outros que não gostam da terapia corporal porque são muito tímidos. Né? Então, assim, se você quer ajudar, é bom você ter bastante cartas na manga, né? Aqui estão falando que o seu som não está tão bom, Sandra. Está falando que o seu som está com eco. Sei. Vou tentar tirar o microfone, tá? Tá bom. A gente ainda tem alguns minutinhos antes de começar mesmo, né? Por isso a gente vai ajudando, né? Vamos ver. A Marcinha está aí, Bracel está aí também. Então, se vocês estão ouvindo, o som tá bom. O que vocês acham? Eu tinha entrado no teste, eu falei, volta ainda um pouquinho. Parece que o meu está dando um gap, né? Agora que eu estou ouvindo um gap. Antes para mim não estava. Antes para mim estava bom. Esse melhora assim. Pode ser. Bom, não importa que o seu tá bom, porque é você que vai falar mais que eu. Estão falando que o seu som não está muito bom. A internet deve estar oscilando aqui, sabe? Agora eu estou escutando. É verdade. Sula, diga. Fale um pouquinho da história do self-healing. Então, quem não assistiu o anterior, Claro. Então, para quem não conhece, né, o self-healing de Meir Schneider, ele foi criado pelo próprio Meir, mas começou com um problema de nascença dele. Ele nasceu na Ucrânia e ele nasceu com vários problemas de visão. Nasceu com catarata, nistagmo, glaucoma. E na infância dele, ele sofreu 5 cirurgias. E ele foi legalmente considerado cego. Tanto é que ele foi para a escola de Braille, né? Ele foi aprender a ler com os dedos, né? Com as letras Braille. E ele nunca aceitou essa condição de cego, né? De legalmente cego. E ele começou, ele estudava numa escola muito rígida e as professoras, inclusive, quando ele estava lendo, as professoras nem deixavam ele olhar para o papel e obrigavam ele a olhar para longe, obrigavam ele a usar um óculos para que ele incorporasse aquele papel de cego, e ele não aceitava isso, né? Então, ele, como se não bastasse essa situação de ter nascido com esses problemas sérios de visão, ele tinha pai e mãe surdo-mudo. Então, você imagina uma casa onde o pai e a mãe são surdos-mudos e onde ele era cego, né? Tem algumas pessoas aqui, Sandra, que estão falando que o som está ruim. O meu som tá bom ou é só da Sandra? Quem está escutando, por favor, se vocês puderem dar um feedback.
Vocês me escutam direito ou o problema está com o som da Sandra? Quem que está escutando? Vocês podem dar essa ajuda para o som está ruim, o som da sua que está ruim. O meu som está parece que melhorou um pouco. E o da Sandra está bom? Tem ruídos, né? Eu também estou escutando esses ruídos. O meu tá bom, ótimo. Segue, então. Então tá bom. Mas vocês estão escutando eu falar, né? O da Sandra que não tá bom, né? Mas dá para ouvir enquanto eu falo, apesar do som dela? A minha internet está falando. Aham. É só o da Sandra. Vai falando pausado que vai bem. Tá bom. Então, como eu estava falando, o Meir nasceu com problema de visão e ele tinha pai e mãe surdos mudos. Então, ele teve uma infância assim, bem conturbada, vamos dizer assim, né? E graças à avó dele, ela que cuidou dele, e ela era uma pessoa muito determinada, muito otimista, e sempre colocou o Meir para cima, assim, sempre foi o suporte dele, né? Na adolescência dele, ele saiu lá da Ucrânia e foi para Israel. E lá em Israel, na adolescência dele, ele começou a conhecer alguns exercícios e ele, como sendo uma pessoa muito determinada, muito persistente, ele começou a fazer. E, lógico, não foi de um dia para o outro, mas foi gradativo, né? Ele começou a e começou a perceber que a visão dele, a qualidade da visão dele estava melhorando. E aí, ao longo do tempo, ele foi percebendo que quando ele cuidava do corpo junto, a visão melhorava mais ainda. E aí ele começou a perceber uns princípios que ele usava na visão, ele começou a usar para o corpo. E aí ele começou a usar esses mesmos princípios para outras pessoas que tinham outros problemas. Então ele começou a ajudar uma pessoa com artrite, uma outra pessoa com esclerose múltipla, uma outra pessoa com pós-poliomielite e outras pessoas também. E aí ele foi percebendo que essas pessoas também começaram a melhorar com aqueles princípios. E ele foi desenvolvendo a técnica, ele sempre começando por ele mesmo e ajudando os outros e desenvolvendo tudo junto. E ele desenvolveu o que hoje a gente chama método Meir-Schneider, método Meir-Schneider Self-Healing, que assim que a gente chama em português, né? Nos Estados Unidos chama Self-Healing, né? E ele desenvolveu num ponto que depois de alguns anos, ele foi para a Califórnia, ele se mudou para a Califórnia, onde ele vive hoje, ele vive em São Francisco, e hoje ele tem carteira de motorista de São Francisco. Então, assim, ele saiu de uma condição de cego para uma carteira de motorista irrestrita. Então, o que foi que ele tanto fez de diferença, né? Ele conseguiu, mesmo com a deficiência, as cicatrizes, as cirurgias e tudo mais, ele conseguiu fazer com que o olho seja funcional. E o mais lindo de tudo isso é que ele foi desenvolvendo ao longo da vida e tratando outras pessoas não só com problemas de visão. Então, nós, no Self-Healing, atendemos pessoas com diversas patologias, com diversos problemas, porque o nosso princípio não é a patologia em si, o nosso princípio é potencializar o que todos nós já temos naturalmente. Então, como é que isso funciona? Vamos pensar juntos. Né? Mas vamos dizer, uma pessoa normal, né, sem nenhum problema, a nossa capacidade pulmonar, ela permite respirar 3 litros de ar. E quanto
que a gente respira? Meio litro por vez. Então, tem muita área no pulmão, nos pulmões, mal aproveitadas. Então, o que a gente faz é estimular para potencializar a capacidade natural que nós já temos no pulmão, por exemplo, né? E assim, o mesmo nós fazemos com a parte muscular, a parte nervosa, a visão, a articulação. Então, nós estamos o tempo todo olhando para aquela pessoa na nossa frente que ela tem um potencial que está sendo mal utilizado, vamos dizer assim. E nós temos a técnica em si, onde ela vai o tempo todo estimular para que ela possa usar mais mais áreas do corpo que normalmente ela não... Vou dar um outro exemplo. Nós temos mais de 600 músculos no corpo. Se a gente usar 50, muitas vezes é muito, né? Porque a vida sedentária faz com que a gente fique mais tempo sentado, ou principalmente depois que a pandemia começou, muita gente está na frente do computador, da tela, do tablet, do celular, e aquilo... quando você faz isso por um dia, até vai, 2 dias, uma semana, mas essa pandemia está durando, né? E ainda não está com cara de que vai acabar tão cedo, né? E aí, o que acontece? As pessoas, elas mudaram, né? Elas mudaram dessa posição. Nem todo mundo trabalha se movimentando o tempo todo, mas muita gente tinha uma vida mais ativa e começou a ficar com uma vida mais, vamos dizer, sedentária, sentado a maior parte do tempo, não é mesmo? Então, o que acontece? Esse corpo, gradativamente, ele vai congelando, vamos dizer assim. E aí, como o corpo não foi feito para ficar parado, tanto é que a lei primeira do método Meyer-Schneider é: movimento é vida, vida é movimento. Então, tudo que a gente faz parte desse pressuposto, né? Então, já sabendo disso, nós vamos o tempo todo, né? Quem trabalha com self-healing vai o tempo todo trazer movimento. Ele pode ser um movimento grande e ele pode ser um movimento bem pequenininho, de formiguinha, né? Aquele movimento minúsculo. Esse movimento de formiguinha é muito interessante porque ele pode ser tão pequeno e consciente que a pessoa do meu lado não consegue enxergar. Olha que legal isso. E um micromovimento, ele pode ser tão pequenininho, mas ao mesmo tempo que a pessoa do meu lado não está enxergando, porque eu estou fazendo pequeno, usando fibras bem restritas, né? Ao mesmo tempo que a pessoa do meu lado não enxerga, eu estou aumentando a circulação, a consciência corporal, eu estou ativando o meu sistema nervoso na região, aumentando o líquido sinovial na articulação. Muitas coisas são ativadas porque eu estou movimentando uma região do corpo. Eu vou dar um outro exemplo, a importância do movimento. O que a gente faz não tem nada a ver com o que nós temos assim de padrão, que quando a gente fala em exercício, vem muito fácil na nossa mente uma coisa de academia, vamos dizer assim, né? Uma parte visual que as pessoas associam, né? Então você fala em exercício, eu não gosto de academia. Mas o que a gente faz não tem nada a ver com a academia. E se você for ver o movimento de academia ou de musculação, por exemplo, vou dobrar o meu braço, eu estou usando só um grupo muscular, um grupo de músculos específicos, tá? Porque o movimento é linear, ele dobra e estica. Mas no self-healing, o que a gente faz? A gente faz um movimento circular. Quem conhece já o self-healing vai perceber que
a grande maioria dos exercícios são todos circulares, quase todos. Não vou dizer 100%, mas a maioria são circulares. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos dizer que eu estou fazendo um exercício para o meu cotovelo. Eu vou rodar o meu cotovelo em movimento circular. E eu vou rodar para os dois lados. Porque aí, ao invés de eu usar só um grupo muscular para dobrar e esticar, eu estou trabalhando outros músculos para participarem daquele movimento, porém, de uma forma em equipe. Então, os músculos grandes que estão sobrecarregados começam a dar tempo de descansar e relaxar, e os músculos pequenos que estão dormindo, vamos dizer assim, nós começamos a acordar esse pessoal. E aí esse pessoal começa a aprender a trabalhar em equipe, tá? Tanto é que muita gente, quando faz o movimento circular, não importa a articulação que a gente esteja falando. Às vezes a pessoa vai fazer, o corpo nem sabe direito como faz. E aí ele começa a fazer assim, ó, tec, 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 nem uma engrenagem, né? Isso está mostrando pra gente que aqueles músculos estão acordando, estão trabalhando, mas eles ainda não estão em equilíbrio, eles não estão em harmonia entre eles. Eles estão trabalhando isoladamente, mas eles não se conversam ainda. Não tem um bate-papo de amigo, assim, vamos dizer assim, né? E aí você vai exercitando isso e esses músculos começam a trabalhar num círculo de amigos, entendeu? Eles começam a trabalhar em harmonia, em conjunto, como se fosse uma dança, entendeu? E aí mais músculos e mais fibras musculares começam a participar daquele movimento numa íntegra. E aí, eu estava falando daquele movimento pequenininho, né? Quando a gente faz um movimento grande, às vezes, e a grande maioria das vezes, é muito mais fácil do que se eu fizer um movimento muito pequenininho. Porque eu preciso de muito mais concentração e fibras mais determinadas ali. Então, eu fazer um movimento amplo é diferente de eu fazer um movimento pequeno. E nós fazemos os dois. E nós fazemos em ângulos diferentes. E isso vai proporcionando que outras fibras musculares comecem a participar daquele mesmo movimento. E aí, com isso, você tem vários músculos ao redor de uma articulação, não importa qual articulação nós estejamos falando, tá? Nós começamos a trabalhar, aquela musculatura ali começa a trabalhar com harmonia entre si. E aí, aquela articulação ao redor daquele movimento, no caso, eu mostrando aqui, eu estou falando do cotovelo, eu começo a trazer uma saúde para a minha articulação. Exato. E aí, vamos pensar o seguinte, como é que uma articulação funciona? Quando a gente aumenta a circulação através do movimento muscular, nós estamos trabalhando circulação, entrada e saída de sangue, que traz o oxigênio, que nutre a célula, né? Quando a gente fala em articulação, dentro da articulação não tem sangue, não tem vaso sanguíneo, tem uma coisa chamada líquido sinovial. E é o líquido sinovial que leva o nutriente para dentro da articulação. E aí o que acontece? Se eu não movimento uma articulação específica, o que acontece ali? Aquela articulação fica seca. Se ela durante muito tempo ficar seca, eu posso contribuir para futuramente ter uma coisa chamada artrose. Eu estou contribuindo para aquela articulação, por falta de movimento, eu estou contribuindo para aquela articulação degenerar, ficar seca e começar a bater osso no osso, e aquilo começa a atritar, né? E gasta a cartilagem, e isso a falta de movimento pode contribuir e levar a uma artrose, tá? Então, é uma coisa que contribui. Então, já sabemos... uma coisa. Pois não.
Então tá, né? Pode falar. Está me ouvindo bem? Estou. Pode acontecer o inverso também, você começar a movimentar e recuperar. Exato. Então, esse é uma das coisas. O corpo, ele é tão inteligente que ele tem uma capacidade de regeneração. Há controvérsias nessa área ainda, porque nós estamos numa sociedade em que tudo tem que ser provado cientificamente. Mas nós sabemos de casos que conseguiram, por exemplo, reverter uma artrose, né? A cartilagem cresceu novamente. Mas esses casos que a gente fica sabendo não estão provados cientificamente. Então fica difícil a gente comprovar, né? Porque não tem um dado científico ali. Agora, o que eu posso falar é o seguinte: o corpo tem essa capacidade de regenerar. E essa regeneração, ela é inata dentro da gente e ela está dentro do sistema nervoso parasimpático. Que bicho que é esse, né? É o sistema de relaxamento que nós temos. Porque nós temos os sistemas nós temos o sistema de estresse, né, que é o simpático, e nós temos o sistema de relaxamento, que é o parasimpático. Exato. E o sistema de... Exato. E aí, o sistema de estresse, ele foi feito, quando a gente estava lá nas cavernas, ele foi feito para a gente fugir do leão, por exemplo, né? Hoje em dia, a gente vive numa sociedade estressante que quem está estressado não é porque está fugindo do leão, mas é porque tá com uma pandemia, tá com um problema familiar, tá com um chefe que não é tão legal, né? Tá com problemas diversos, dos mais diversos, e você acaba acionando esse sistema de estresse. Só que o sistema de estresse, ele foi feito para você pegar, ele libera um monte de hormônios, eu não vou dar uma aula de fisiologia agora, mas ele libera vários hormônios, libera várias coisas, e ele foi feito para você sair correndo e fugir do leão. Só que a gente continua sentado aqui, reminhando. E a gente fica remoendo tudo aqui na nossa cabeça, só que a gente não sai correndo. Se a gente tivesse nervoso, estressado, paralisado, e sai, corre aqui 5 quilômetros, tudo bem. O problema é que a gente não faz isso. E aí, todo aquilo que foi liberado no corpo para você fugir, fica dentro do corpo e vai ficando dentro da musculatura, ela enrijece. E por isso a massagem que a gente faz dentro do self-healing é tão importante para soltar essas fibras que enrijeceram, para liberar essa tensão causada por as coisas mais diversas possíveis. E a massagem também é importante para levar a circulação e o nutriente. E olha que interessante. Qual é o nutriente de qualquer célula do nosso corpo? O oxigênio, né? O oxigênio é vital. Tão vital que se você ficar sem respirar 5 minutos, bal. Não é? Exatamente, paralisa tudo. Exato. E aí, olha o que acontece. Só que a gente tem que pensar o seguinte: se a gente não respira corretamente, o oxigênio não é levado para as nossas células, onde quer que seja no corpo. E aí pensa assim, eu gosto de fazer um paralelo. Imagina uma criança desnutrida na sua frente. Pede para essa criança desnutrida fazer matemática. Não dá. Primeiro você dá comida, depois você pede matemática. O nosso corpo é assim, primeiro você dá oxigênio, depois você pede para fazer exercício. Deu para entender? E aí que entra a importância do exercício de respiração. Tá? E aí, no nosso mental, porque a gente quer nutrir as células para que elas possam responder corretamente.
E quando a gente exercita o músculo diafragma para potencializar o pulmão, inclusive para melhorar nossa imunidade, nos protegermos de vírus, né? Que andam por aí. Trabalhando a imunidade através da respiração, inclusive, né? A gente está potencializando o nosso corpo e, através da respiração, a gente está acionando o nosso sistema nervoso de relaxamento, que eu falei lá atrás. E é lá no relaxamento que está aquela inteligência inata do corpo de regeneração. Olha que interessante isso. Então, se eu não acionar o meu sistema de relaxamento, o meu corpo não tem habilidade de regenerar. Então, eu preciso relaxar para dar condições para o meu corpo responder. Não é legal isso? Do relaxamento. Exato. Né? Então, o que a gente faz no Self-Healing é tudo integrado, né? Então, a gente trabalha a respiração, massagem, a consciência corporal de perceber que eu posso fazer um movimento bem pequenininho. A gente trabalha também uma quebra de padrão. O que é essa quebra de padrão? A gente vai, ao longo da vida, tendo hábitos. Todo mundo tem hábitos. Nós temos bons hábitos e nós temos maus hábitos. Conscientes e inconscientes, né? Exato. E aquilo vai enraizando no inconsciente, né? E aí a gente trabalha para que aqueles maus hábitos se tornem bons hábitos. Entendi. E aí a gente vai fazendo coisas ao longo do dia. E por isso que eu gosto de falar que tem muita gente que me pergunta assim, mas quanto tempo de exercício eu preciso fazer por dia? Algumas pessoas são sistemáticas e elas precisam parar 1 hora para fazer exercício, elas não fazem. Tudo bem, é o jeito que aquela pessoa trabalha. Cada um vai descobrir o seu jeito. Mas eu gosto de falar para as pessoas para fazer com que minutos inúteis se tornem úteis. O que eu quero dizer com isso? A pessoa está trabalhando no computador, vamos dizer que ela trabalha num escritório. Agora, na pandemia, está tudo diferente, mas assim, vamos dizer que ela trabalha num escritório e toca o telefone, né? Ela não vai parar de trabalhar porque tocou o telefone e ela tem que atender o cliente dela, por exemplo, né? Mas ela vai aproveitar aquela situação para fazer se tornar um exercício. De que jeito? Eu estou trabalhando sentada na frente do meu computador, toco o telefone, eu tenho que atender o meu cliente. O que eu faço? Eu levanto. E aí eu ativo a circulação do meu corpo por levantar, sair daquela postura congelada de sentar. Aí, se essa pessoa tem uma janela fazer, ela vai, ao mesmo tempo que ela está trabalhando, ela não parou de trabalhar, ela vai olhar para longe. Se ela não precisa ler nada e ela usa óculos, ela tira o óculos e olha para longe. Mas na minha frente tem um prédio, vamos dizer. Olha para a nuvem, olha para o horizonte, né? Quem está na praia, por exemplo, tem uma coisa maravilhosa chamada mar, horizonte, né? Não tem prédio na frente. Uma coisa divina, né? Quem está nas montanhas tem aquela visão maravilhosa, né? São excelentes lugares para fazer exercício de relaxamento da visão. E aí, por que isso? Porque quando a gente está muito olhando para uma tela que está perto da gente, quer seja computador, um tablet ou um celular, aquilo está tensionando os nossos olhos. E esses olhos precisam descansar. Dentro do olho existem músculos. Esses músculos também contraem e relaxam como os outros músculos do corpo. Então você tem que alongar ele. Quando você olha para longe, você está trabalhando essa musculatura e está relaxando um olho que estava olhando pertinho. A gente, uma coisa interessante que uma das terapeutas
sempre repete, e é muito importante, estou falando especificamente da instrutora Fernanda Ribeiro. E ela, antigamente, ela falava assim, pessoal, por favor, se puder evitar o computador, por favor, evitem. Hoje, com o tablet e o celular, o que ela fala? Pelo amor de Deus, volta para o computador. Por que isso? Porque quanto menor a tela, mais tensão você coloca nos seus olhos. Então, sabendo disso, a gente tem que estar atento. Que distância é essa e que tamanho de tela é essa que eu estou olhando a maior parte do tempo? E as pessoas estão com o celular o dia inteiro hoje. As pessoas nem conseguem andar sem o celular na mão, não é? Não consegue deixar o celular numa mesa. Então, qual fica a minha dica aqui? Se você puder, em vez de usar o celular, usar um tablet, que a tela é maior, ou melhor ainda, usar um computador com tela grande, coisa que eu posso pedir é assim, em vez de ficar segurando o celular, coloque o celular na sua frente, mesmo que você ponha uma pilha de livros, deixa o celular de pezinho assim, para que você tenha uma distância maior de um braço comprido em relação ao seu celular, né? E se a gente observar, por exemplo, também, as pessoas ficam com o celular assim, né? A cabeça fica para frente. E aí nós estamos recebendo muitos clientes com problema de pescoço, ombros, dor de cabeça, dor nos olhos. Por quê? Por causa de uma postura. E se isso acontecer ao longo de uma vida, nós teremos mais corcundas daqui para frente. Né? Então nós temos crianças, né? Exato. E aí nós temos exercícios para fortalecer esses músculos das costas que estão ficando fracos de olhar para o celular. Certo? Então, fica aí a dica. Tenta colocar o celular apoiado numa mesa, numa pilha de livros, o que quer que seja. Olhe na altura dos seus olhos, não para baixo. Olhe pelo menos numa distância de um braço esticado, não pertinho, porque quanto mais perto, só repetindo, é pior para os seus olhos, eles vão ficar muito cansados. E aí tem gente que, por exemplo, acaba ficando com o olho seco, e olho seco dói. Tem gente que esquece de piscar. Piscar é um mecanismo natural de lubrificação dos olhos, e quando eu falo piscar, não é apertar os olhos. É piscar leve, rápido, leve, solto, que nem uma borboletinha. Eu gosto de chamar a atenção assim. Pensa numa borboleta e pisca. Que nem eu tô fazendo agora, olha. Rápido, leve, solto. Rápido, leve, solto. E com isso você estimula a lágrima, né? E ela tem os nutrientes para nutrir os seus olhos. Mas ela também precisa de estímulo, que nem eu falei que nós precisamos de estímulo na articulação para produzir líquido sinovial. No olho é a lágrima. Por isso a gente precisa piscar. Você percebe que são coisas simples, fisiológicas, todo mundo tem, mas nem sempre nós estamos conscientes daquilo. Você falando isso, eu estava me lembrando do Ekman, que fala sobre as microexpressões. Sim. Está relacionado ao que você está falando, né? A gente não se dá conta, mas dá um repuxão na boca que sai quando está falando de mentira, por exemplo. Exato. Né? E tudo isso está relacionado também com consciência corporal, né? Como é que eu me movimento no espaço, né? Como é minha postura ao longo do dia? Quanto tempo eu fico sentado na frente de uma tela por dia, né? E aí eu estava falando da história da pessoa sentada, atender o telefone, então levanta a cadeira e olha para longe, né? Aí uma outra coisa que a pessoa pode fazer, ela está trabalhando, levanta, vai tomar uma água, se força a levantar, a cada meia hora, no máximo 40 minutos. O ideal seria 20, a cada 20 minutos levantar e se movimentar.
E não é movimentar meia hora. É 1 minutinho, dá um chacoalhãozinho, dá uma, né? Estica as costas, tal, bebe água, espreguiça. Não são coisas muito técnicas, né? Mas, como eu estava falando, que eu gosto dessa coisa de, ao longo do dia, colocar micromovimentos no seu dia. E eu considero cada movimento ao longo do dia como parte dos seus exercícios. Um outro exemplo, bobo. Estou fazendo café, estou esperando passar o café. Tá cheio de exercícios que eu posso fazer naquele 1 minutinho que eu estou esperando o café ficar. Estou esperando a água do macarrão ferver. Tem exercício para fazer na frente da água do macarrão. Eu estou no computador, estou esperando dar download de um material. É 1 minuto. 1 minuto que você já dá uma... Aumenta a sua circulação, dá movimento, né? Aumenta a circulação, levanta, movimenta, mexe com a coluna, mexe com o quadril, pescoço, olha para longe, mexe o pé, o que quer que seja, né? Se ajusta na cadeira. Se você está sentado, levanta, é o mínimo, né? Sair daquela posição de congelado, de estátua. Né? Fora que tem muita gente que na frente do computador começa a sentar assim no computador, né? Daqui a pouco tá fazendo assim, ó. Aí a coluna reclama. Assistir filme sentado no sofá também. O povo, né? Parece uma minhoca, né? Então, a questão é, na frente de um filme eu não vou relaxar? Não é um filme, eu tô falando somatório ao longo do dia. Se for um filme, 1, 2 horas no máximo, até vai. O problema é quando são 3, 4, 5, 6, 7. Entendeu? Essa que é a questão. Tipo domingo, né? Exato. A nossa professora Bia, né? Ela falava assim no curso, por exemplo, você está de pé, né? Apoiado com os 2 pés, né? Vamos dizer que isso aqui são meus pés, né? Se eu fico de pé e eu apoio equilibradamente as minhas 2 pernas, não tem problema. O problema é se eu fico apoiado numa perna só todo o tempo. Ou eu apoio só na outra perna. Aí ela brincava assim nos cursos, né? Se você, segunda, quarta e sexta, apoiar nessa perna, terça, quinta e sábado, apoiar nessa, não tem problema. Equilíbrio. O equilíbrio está ali. Então, por isso a consciência corporal, né? Como é que é? Você está sempre apoiado de um jeito? Você sempre fica sentado para um lado? Sempre fica sentado para o outro? Você sempre fica de perna cruzada? Aquela musculatura vai contraindo, vai tensionando, vai atrofiando, porque é uma sequência de maus hábitos. E a gente tem que... Como usar a bolsa, né, também, né? Usar sempre do mesmo lado. O pessoal... isso. Então, assim, essa consciência corporal permite que a gente comece a observar, opa, como é que eu estou fazendo mesmo? Então, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade da minha saúde? Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando em prevenção. Muita coisa pode ser prevenida, né? Então, o que eu posso fazer? Isso, o self-healing traz uma bagagem fantástica. E aí, uma outra coisa que o self-healing traz bastante é a visualização. O que é essa tal da visualização? Antigamente... era uma coisa que existia só na medicina chinesa, só que não estava provado. Agora, nos últimos 30, 40 anos, começou a se provar que a visualização, estou falando provar cientificamente, né? A visualização, ela traz um grande benefício ao nosso corpo. E os treinadores e os terapeutas na área da reabilitação, ou na área do esporte, eles usam a visualização para criar novas conexões neurais antes do movimento acontecer. Então, você pode, por exemplo, trabalhar um time de basquete.
Aí o que eles começaram a fazer? Eles treinam, os jogadores têm que treinar o basquete lá normalmente. Só que aí eles há muitos anos já, eles fazem um treino de visualização que eles vão acertar a cesta. Não só fisicamente acertar a cesta, eles vão treinar mentalmente que eles vão acertar a cesta. Só que não só isso, eles treinam para que, se ele não acertar a cesta, ele vai se levantar e vai conseguir fazer de novo e acertar de novo. Porque ele vai trabalhar o emocional desse rapaz. Porque uma das coisas que faz falhar num jogo é o emocional. É a parte emocional. Então, se você não treina esse emocional, como reagir a uma informação, na hora pega desprevenido. Então, você também trabalha a visualização para se reequilibrar emocionalmente, né? Agora, por exemplo, num caso de AVC, de um derrame, você perdeu várias conexões neurais para que a informação chegasse onde quer que seja, né? Cada caso é um caso. E aí você trabalha fisicamente uma parte do corpo que está sendo necessitada, mas você trabalha a visualização para mandar a informação neural antes do movimento. E aí você começa a exercitar para que aquela informação chegue mais rápido. E quando você for fazer exercício, você criou uma nova ponte neural para que aquela informação chegue mais rápido quando você pedir fisicamente. Então a visualização ela é fundamental no nosso trabalho também. E ela ajuda a quebrar esses padrões que a gente acaba criando ao longo da vida. Vou dar um exemplo bobo de padrão, tá bom? Tá. Se eu falar para você, Sandra, a partir de amanhã você tem que começar a aprender chinês. Você vai falar, o quê? Eu? Chinês? Brincou. Você percebe que já tem um bloqueio ali? Sim. Então a visualização ajuda a quebrar esse bloqueio. E obviamente, o método Simonton, né? Baseado na visualização, né? Exato. E aí, assim, esse bloqueio, que pode ser físico, pode ser emocional, né? Ele precisa ser quebrado. A visualização ajuda nesses casos, né? Mas, como qualquer coisa nova que nós estejamos aprendendo, a gente precisa de uma coisa chamada regularidade. Não dá para eu aprender inglês, alemão, chinês, francês, o que quer que seja. Se eu estudar 1 hora por mês, eu vou aprender alguma coisa? Vou, mas vai durar uma eternidade. Né? É diferente se eu for lá todo dia um pouquinho, né? Aí aquilo vai ficando mais enraizado, né? E aí entra uma coisa que a gente chama de disciplina. Essa parte aqui. Né? O Meir, ele é um especialista de disciplina pra gente, né? E eu gosto de brincar assim, né? E quando a gente fala em disciplina, né? É um hábito, é um bom hábito, mas a gente precisa treinar, né? E eu gosto de brincar o seguinte: todo mundo escova dente, toma banho, bebe água todo dia, né? Mas não é porque eu escovei dente, bebi água e tomei banho ontem que eu não vou fazer hoje. Por favor. Né? Então, assim, toda vez que eu for escovar meu dente, tomar meu banho, beber minha água, eu posso usar aquilo como um mecanismo para me lembrar que está na hora de cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, eu vou deixar para o outro cuidar de mim, se eu nem eu mesma cuido de mim? Né? Tem gente que fala assim, eu não aguento ficar sozinha, né? Eu tenho pavor de ficar sozinha. Eu tive um professor que ele falava assim,
Bom, se nem você se aguenta sozinha, como é que você quer que os outros se aguentem? Fica difícil, né? Fica bem difícil. Então, isso vai fazendo assim, a gente vai transformando dentro da gente, a partir de pequenos exercícios, pequenos movimentos ao longo do dia, e a gente vai deixando de simplesmente conhecer os movimentos do self-healing para transformar a nossa vida o dia inteiro, um pouquinho, 1 minuto aqui, 1 minuto ali, 5 minutos ali, a gente vai transformar. Essa dica é ótima. Então, chega no final do dia, você está maravilhosa. Né? Você está reenergizada, você está com a circulação a milhão, você está feliz. Por quê? Porque você cuidou de si, você lembrou da sua circulação, você não está com o pé gelado porque ficou sentado o dia inteiro, né? Não está com o quadril, parece que está quebrando as cadeiras, né? Quando levanta da cadeira e tal. Então, quando chega no final do dia, o seu corpo foi movimentado, ele trouxe saúde. E aí você está bem no final do dia. E aí você vai gradativamente transformando um corpo que talvez hoje esteja mais sedentário num corpo que tem mais movimento, tem mais vida, mais circulação, mais nutriente. E é assim que a gente trabalha. Fale um pouco da tua experiência, Angela. Eu acho que o meu som não está bom, eu queria ler seu currículo, mas não sei se vão entender. O que vai? Fale um pouquinho da sua história. Da minha história? Então, eu me formei como terapeuta ocupacional na USP, né? E logo no começo de formada, eu trabalhei 5 anos com pacientes de Alzheimer, né? E aprendi muita coisa, e principalmente que nem tudo que a gente aprende enquanto técnica, na prática funciona, né? Então, foi um grande aprendizado aqueles 5 anos, porque eu saí da faculdade sedenta, com muito conhecimento, querendo pôr tudo em prática e tudo mais. Aí você tem o paciente com Alzheimer na sua frente, com uma demência, com um monte de falhas neurais, né? E aí você tenta, não funciona, rasga, joga fora. Tenta outra coisa, não funciona, rasga, joga fora. Tenta outra coisa, né? E aí com isso você começa a perceber na prática, né, que o mais importante não é a técnica, é o seu amor perante um outro ser humano que está na sua frente. E aí você começa a falar com o coração, não com a técnica. Porque aquele ser humano, ele está frágil de algum momento, por algum motivo. Né? E eu gosto de dizer, por exemplo, no caso que eu estou contando é o Alzheimer, mas pode ser uma pessoa que machucou o dedo, machucou o braço, né? Quebrou o braço, qualquer coisa. Eu não posso pensar só naquele braço. Aquele dedo, aquele braço tem um dono. Aquele dono não está bem porque o braço não está bem. Se for, por exemplo, uma pessoa que trabalha e sustenta a família, vai deixar de trabalhar porque o braço não está bem. Aí vai começar não trazer o dinheiro corretamente para casa porque o braço não está bem. E aí vai começar a criar uma crise familiar por falta de dinheiro e vai trazer todo um desequilíbrio. Então, não é só aquele braço, não é só aquele dedo. É o todo, é a pessoa, é o ser humano que tem um coração, que tem uma emoção, que está lá pedindo ajuda. Ela não sabe resolver sozinha, né? Se ela soubesse resolver sozinha, já tinha resolvido. Com certeza. Não é? E tudo bem, somos seres humanos, não nascemos com tudo pronto, né? Nós estamos aqui para aprender. E a gente aprende um com o outro. Eu aprendi muito com os meus pacientes. E continuo aprendendo. Não é porque são anos de experiência, já estou careca de saber. Não, cada cliente que vem na minha frente é um oceano de informação que eu tenho que descobrir o que essa pessoa em específico precisa. E eu começo pelo coração, porque aquele coração não está bem.
porque algo não está bem, não é? Então, o que eu posso ajudar para aquela pessoa estar melhor? Sair daquela sessão melhor do que ela chegou. Então, a técnica existe sim, mas a gente vai muito além dessa técnica. A gente vai ser humano para ser humano, coração para coração, né? Individualizando tudo, né? Exato. E, inclusive, foi uma das coisas que me decidiu trabalhar com o self-healing, porque mais ou menos na mesma época, eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar com Alzheimer, e aí, ao mesmo tempo, eu estava fazendo especialização em terapia de mão, lá no Samaritano, em São Paulo. Eu fiz durante 1 ano, ia nas cirurgias e tudo mais, tal. Foi um ano fantástico, aprendi muito. Só que aí, ao mesmo tempo, eu conheci o Meir. Isso foi lá em 1993, faz um certo tempo, né? E aí... Aí, eu comecei a perceber que trabalhar só o braço, terapia de mão, né? Vai dar do dedo até o ombro, tecnicamente falando, né? E eu comecei a perceber que para o meu jeito de olhar a vida, aquilo era muito reducionista para o meu jeito de ser. Para o meu jeito de ser, né? E aí eu fui percebendo que eu queria uma coisa mais ampla. Eu já estudava acupuntura, já estudava yoga, já estudava respiração, já estudava meditação, relaxamentos, terapias corporais, já fazia outras coisas. Mas aquilo me chamou... Quando eu conheci o Meir, eu fui percebendo que um monte de coisa que eu estudava separadamente, ele colocava tudo num pacote. Eu falei, perfeito, bingo! É isso que eu estou buscando. E muito mais, porque eu olhava o indivíduo como um todo. E não como uma parte reducionista de um braço, por exemplo. Não é? Então aquilo me encantou. E de lá para cá não parei mais. O dono do braço é uma pessoa, né? Exato, não é? Então, quando eu fui percebendo que o Meir trabalha esse todo mesmo, né? É maravilhoso. Porque a gente brinca, né? A pessoa... Olha aí, Mariane, estamos assistindo. Ah, Mariane, que maravilha! Obrigada! E aí eu fui percebendo que eu até brinco, né? A pessoa tá com um problema na coluna, no pé e tal. A gente pega, põe a pessoa de ponta cabeça, chacoalha, mexe aqui. A gente mexe da cabeça aos pés, independente do problema que a pessoa tenha. E o legal é assim, por exemplo, a gente sabe que a pessoa tem um problema no pescoço e a gente sabe que existe uma conexão interna conectado com o nosso tornozelo. Então a gente solta o tornozelo e o pescoço melhora. Não é legal? Então, assim, eu não posso isolar as informações. Elas se integram, elas trabalham em conjunto. Né? Então, isso é uma coisa maravilhosa, né? Assim, é encantador, dá vontade de não parar de estudar nunca mais, porque tudo tem um estudo por aprofundando, né? Exato, e vai sempre agregando e agregando, e cada vez mais a gente vai percebendo que o que o Meir falava há 40 anos atrás, hoje, graças a Deus, a neurociência está provando. Está comprovando tudo que ele já falava. Né? Então, antigamente, imagina, isso não funciona. Mas hoje a ciência está provando. E isso nos anima muito, nos deixa muito feliz de saber que tudo que ele recebeu e desenvolveu, também usando a intuição dele, que ele desenvolveu bastante a intuição dele, hoje a ciência aprova. Então, isso nos deixa muito felizes, porque nós não estamos falando de nada do além. É tudo que a gente já possui, só que a gente não usa corretamente. Que pena, né? Você pede na farmácia e comprar um remédio. Então, mas o legal da história é que a gente pode fazer alguma coisa. O legal é que a informação está aí, basta a gente se movimentar. Se movimentar corretamente, né? Porque movimentos incorretos também podem levar a um problema, né?
Então, essa é a parte mais surpreendente, que todo mundo pode melhorar. E o Meir sempre fala, não importa qual movimento você tem hoje, não importa se o movimento é limitado ou não, nós vamos sempre partir da onde existe movimento. E a partir dali nós vamos desenvolver o que pode ser feito. Então, independente, se eu puder mexer só isso aqui, é a partir desse movimento pequenininho, para depois fazer um movimento grande. Nós vamos sempre partir do que existe. E aí a gente dá o primeiro passo. E aí continua. E o que te levou a morar fora? Depois que eu casei, né? O meu marido trabalha na Ford e ele foi transferido aqui para a Ford dos Estados Unidos, por isso. E como é o movimento do Meir Schneider aí? Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, é uma coisa que eu fui vendo pela minha experiência, né? Eu já morei na Alemanha, essa é a segunda vez que a gente mora nos Estados Unidos. Eu já tive experiência de ajudar, ensinar pessoas em outros países da Europa, na Rússia, e perceber o quanto que a cultura pode ajudar ou não é atrapalhar, tomar um tempinho maior para chegar lá onde eu quero. Entendi. Né? Então, é muito interessante. Sabe que eu falava isso ontem com a Cristiane, que está nos assistindo. Ah, é? Cristiane, nós batemos o nosso primeiro papo ontem, ela mora no interior da Inglaterra. Ah, que legal! E ela quer fazer reiki. Aham. E ela estava me passando, me permite, Cristiane, falar um pouco do que estamos ontem. Ok. Então, ela falava que o reiki na Inglaterra não é bem aceito, né? As pessoas acham que está vinculado à religião, não é legal. Né? Ela está pensando até mudar para a Holanda, onde a responsabilidade é melhor. Olha que interessante, né? Então, assim, a cultura, ela interfere na nossa abordagem perante o nosso cliente, né? Eu já tive paciente que teve um especificamente que ele foi direto e objetivo no ponto. Assim, ele foi bem direto. Um americano, ele pegou e falou assim, então, eu estava explicando como é que é o método, o que a gente faz, o que não faz, tal. E a massagem, ela é uma parte integrante do nosso trabalho, porque a gente quer aumentar a circulação, o movimento muscular e um monte de outras coisas, né? Através da massagem. A massagem é um pedaço da história. Ela faz parte dessa integração, dessa combinação. Então, aí eu expliquei como é que funciona, tudo mais, tarará. E ele falou assim, então, dá para fazer e tirar essa massagem aí de você não me tocar? Eu falei, tá aí um desafio para mim agora. Né? Então, assim, tem de tudo na nossa frente. Tem pessoas que são muito racionais, por exemplo, né? Então, você precisa... Vou atrapalhar aqui um pouco, tá? Estão falando que o seu áudio está falhando. Você está me escutando, Sandra? Tá? Então, a questão da... religião também, ela interfere um pouco como a gente aborda a pessoa, né? Se a pessoa é muito racional também, então a gente tem que abordar de um jeito diferente para entender como é que o outro funciona, né? Então, com isso, a gente vai
entendendo como é que o outro funciona para conseguir penetrar naquele mundo que é um ser humano, né? Que vem com uma história, que vem com uma bagagem. E a gente tem que respeitar essa bagagem. A gente não pode chegar e falar, isso aqui tá errado. Não. Não dá, não é por aí, né? Então, isso aí tá errado. Não tem nada a ver, né? A gente tem que ir... Aí entra o jeitinho brasileiro, né? Que você vai, né, pegando, né, conversando com a pessoa, trazendo confiança, mostrando para ela que ela consegue trabalhar a sua saúde de uma forma melhor, né? Com mais profundidade. E aí você vai conversando com essas culturas diferentes, essas religiões diferentes. Umas são mais fáceis, outras nem tanto, né? Mas é sempre possível melhorar. Você só tem que aprender a entender esse jeito, porque não tem uma coisa que é certa ou errada. O que é certo aqui é errado na China, ou no Japão, ou na Índia, e vice-versa. Não quer dizer que eu sou melhor ou pior que o outro. É simplesmente diferente. Eu tenho que respeitar e mostrar dentro do meu conhecimento e respeitando a cultura do outro, como é que ele pode melhorar enquanto saúde e ser humano também, né? Então, é uma caixinha de surpresas, viu? E aí, assim... Você trabalha com pessoas, tem esses desafios. E aí, assim, eu gosto de brincar que nós aprendemos mais de 1000 exercícios com o Meir. Assim, brincando, né? E, assim, você vai fazer alguns com a gente, né? Vou fazer sim, com certeza. E aí, assim, a gente aprende muita coisa, só que a gente não pode passar tudo para todo mundo em 5 minutos. Não é assim que funciona, né? A pessoa faz, aí ela transforma, ela sente, né? Ela vai sentindo, ela vai... Aí ela aprende outro e vai incorporando e vai transformando, né? E aí, eu gosto de brincar que é assim, eu me sinto assim um detetive. Eu tenho que achar o exercício certo para a pessoa certa na hora certa. Né? Mesmo que eu pegue um exercício, por melhor que ele seja, a pessoa tenta, não deu certo, rasga, joga fora, que nem eu estava falando no começo, né? Rasga, joga fora, não funcionou, não tem problema. Não quer dizer que você está errado, não quer dizer que o exercício está errado. Quer dizer que o seu corpo hoje está precisando de uma coisa diferente que eu ainda não mostrei para você. E a gente vai descobrir junto. Né? Então não tem um protocolo. Pessoas com problemas de coluna fazem isso, isso, isso e isso. Não existe isso no self-healing. Isso não é self-healing. Não existe um protocolo. E cada um é um. E a gente vai descobrindo o que aquele corpo está precisando naquele momento. Por isso é um trabalho em equipe do terapeuta com o paciente. Né? Com o cliente, onde você vai junto, conversando e descobrindo o que ele está precisando para diminuir uma dor, para trazer mais movimento, para aumentar a circulação. Eu tenho sempre pé frio. Pé frio, a probabilidade de ter uma circulação pobre ali na região é muito grande. Então vamos aumentar a circulação para as pernas. O que está limitando essa circulação? Né? Olha uma coisa super simples para vocês fazerem. Se vocês quiserem, levanta, eu vou mostrar agora, pode? Pode? Então todo mundo de pé. Eu vou tentar mexer o meu celular aqui, espero que ele não caia, para vocês verem o meu pé, tá? Não dá para ver ainda, peraí. Deixa eu ver se eu consigo movimentar um pouquinho. Ups, não quero que o celular caia. Vamos ver se eu consigo ajustar aqui. Não dá para ver meu pé? Não dá, não. Não. Quase. Eu vou fazer com a mão, mas vocês estão de pé, hein? Pelo amor de Deus. Fica de pé, quem está assistindo, fica de pé. Imagina que a minha mão são meus pés, tá? Imagina que os meus dedos são os dedos do pé, tá? Estão de pé.
Lembra daquele 1 minutinho de exercício? Sim. Esse é um deles. Por exemplo, ó, tá na fila do banco, tá na fila uma fila qualquer lá. Em vez de ficar reclamando que a fila não anda, vai fazer exercício do dedo do pé. Ninguém vai ver. Você tá lá de pé, esse aqui é seu pé. Você vai lá e vai mexer os dedinhos do pé pra cima, assim, ó. Tá? Se eu tiver aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Só que de pé. Perfeito. Você vai mexer... Eu faço no banho. Oi? Eu faço no banho. Então, você vai mexer os dedos do pé pra cima. Por que esse exercício é tão bom? Principalmente para quem tem pé frio. E eu sei que aí tá no inverno, então vamos aquecer, aumentar a circulação nos pés. Quando você faz esse movimento no pé, de pé, você tá de pé. Olha que interessante. Você tá bombeando sangue para a região mais longínqua do seu coração. Não tem parte do corpo mais longe do coração do que os dedos do pé. Então você está fazendo um exercício de circulação e aumentando, bombeando sangue para os seus pés. E esse é um dos exercícios que a gente faz para a pessoa eliminar pés frios. Né? Então, você levanta e abaixa os dedos dos pés, e aí vamos dizer que a fila do banco está longa. Você cansou. Cansei. O músculo do meu dedo Eu, quando estou esperando o ônibus, faço com os olhos. Olhar longe, olhar perto, olhar esquerda, sem mexer a cabeça. Exato, exato. E aí, lá na fila do banco, por exemplo, né? Então, cansou o dedo do pé, porque é músculo, né? Se ele cansar rápido, é porque o músculo está fraco. Então, a gente tem que fortalecer. Só que não fortalece tudo de uma vez só. E aí, o que você pode fazer? Você levanta um pé de cada vez. Enquanto um pé levanta, o outro descansa. Então, imagina que isso aqui é meu tornozelo, né? Então, você está mexendo o tornozelo. Você está de pé. Não sei se agora você vai conseguir ver meu pé. Ó, dá para ver? Dá para ver? Dá. Dá. Então, você está levantando o pé inteiro e alternando um pé e o outro. Então, esse é um exercício que dá para fazer quando você está numa fila, né? Ou mesmo quando você está esperando o café ficar pronto. Você fica lá. E isso é 1 minuto que o seu pé agradece, que a sua circulação agradece, né? Você coração também. Oi? Coração também. Também, exato. Aí, olha, um outro exercício, se você me permitir. Um exercício para a gente fazer para quem está muito tempo sentado na cadeira, principalmente para quem está no computador, né? Então, você está sentado, no caso aqui, eu estou sentada no chão, mas você está sentado na cadeira, você pode fazer... Ops, quase caiu. Peraí, deixa eu ajustar aqui. Dá para me ver aqui? Eu queria... Deixa eu ver, eu vou ajustar aqui, vamos ver se aqui vocês conseguem me ver melhor. Tá dando para me ver? Cadeira. Tá dando para ver? Não, dá para te ver, mas só das pernas para cima, não dá para ver. Não dá para ver o quadril? Dá. Vamos ver agora. Eu tô só ajustando aqui. Meu quadril? Agora não. Antes agora não. E agora, melhorou? Dá para ver meu quadril? Sim. Então, esse é um movimento que dá para fazer sentado na cadeira, tá? Nós vamos fazer um movimento de báscula, ó. Todo mundo que está assistindo, faz esse movimento. Eu vou ficar de lado para você enxergar, ó. O meu quadril, ele tem essa capacidade de movimentar aqui, ó. E é só o quadril que mexe. Quando eu estou fazendo esse movimento aqui, eu estou soltando. A coluna toda está trabalhando. Só que nesse caso aqui, a gente só está mexendo o quadril. O resto está mexendo por consequência, tá? Então aqui, olha, quem está mexendo aqui é o quadril, tá? E aí, eu aproveito que eu estou no quadril, eu posso levantar um quadril
e o outro. Levanto um, levanto o outro. Presta atenção para ver se você não levanta que nem uma torre de Pisa. Não é esse o objetivo, tá? O objetivo é isolar o movimento só para o quadril. Então, eu levanto um lado e levanto o outro. Levanto um lado e levanto o outro. Então, a coluna faz assim, ó. E aí, eu faço... Dá uma massageada, né? Isso. E para quem tem algum problema de coluna, faz menorzinho. Não precisa fazer grande. Eu estou fazendo grande para vocês verem. Mas mesmo um movimento pequenininho pode ser feito. E nunca provoque dor. A gente nunca faz um exercício que provoca dor. A gente sempre exercita antes da dor, tá? Caso a pessoa tenha uma dor. Não, a dor não é para ser estimulada. E aí o terceiro exercício de quadril que eu queria mostrar para vocês, para quem fica muito tempo sentado trabalhando. Então, o que a gente fez? A gente fez um movimento de báscula para frente e para trás. Aí a gente levantou um quadril, levantou o outro, né? Aí a gente tem cóccix. A gente tem o ossinho cóccix, que é o rabinho da coluna, né? Ali, você vai fazer um círculo. Você vai fazer um círculo com a sua coluna, como se você fizesse um bambolê ali. Aí você 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. Esse, para algumas pessoas, é mais difícil. Precisa exercitar, é prática. Tá? Como eu falei antes, não tem certo ou errado. É prática e a gente vai fazendo a partir do que existe. Tá? Então, só revendo, nós temos o movimento de báscula, levanta um lado, esquerda e direita, e o bambolê lá no cóccix. Tá bom? Perfeito. E aí... Vai ser muito útil para todos. Exato. Se você puder estar fazendo isso, vocês viram, eu não fiz 1 minuto, já deu uma soltada. Por quê? Porque a gente já está aqui um tempo sentado falando, né? Imagina se a gente tivesse muitas horas trabalhando sentado. Aqui congela, a gente precisa trazer movimento, circulação, não é? Aí, o outro exercício que eu queria passar para vocês é assim, logo no começo, eu estava falando sobre a respiração, né? E o quanto é importante o oxigênio. E para trabalhar a melhora, a potencialidade da respiração, nós vamos precisar estimular o músculo chamado diafragma. E o diafragma, ele é um músculo grande, tá? Ele fica aqui, ele está preso nas costelas, tal, e ele está por dentro, ele é um músculo grande, e ele é responsável por muita coisa. E em grossas palavras, é só para vocês imaginarem, tá? É bem lúdico. Imagina, bem lúdico, tá? Imagina que o diafragma, ele faz esse movimento assim, ó, tá? Quando ele contrai e relaxa. Então, em grossas palavras, bem lúdico, imagina, cogumelo, pizza, cogumelo, pizza. Cogumelo, pizza. Bem lúdico, tá? Então, cogumelo, pizza, cogumelo, pizza. Esse é o movimento que o diafragma faz, tá? Eu tô brincando, mas é só pra gente visualizar. Que cara que tem, porque a gente não pega ele. Ele não é um bíceps que eu tô vendo aqui, né? Ele é um músculo aqui dentro que a gente tem dificuldade de entender como é que ele funciona, né? E apalpar ele. Então é só pra gente visualizar, tá bom? E aí, na realidade, ele separa, né, a parte abdominal da torácica. Exato. Aí olha que vem a parte legal dessa história, né? Eu gosto do exercício que eu chamo de gangorra, né? Por quê? Porque você pode fazer esse exercício de pé, sentado e deitado. Só não faça depois da refeição. Principalmente não faça depois de uma feijoada, né? Aqueles almoços de domingo. Não vai dar certo. Eu não quero ver ninguém chamando Juca, tá? Então, assim, não faça esse exercício depois de uma refeição completa, tá? Faça antes, mas não depois. E não é longo. Você pode fazer várias vezes ao longo do dia,
pequenos exercícios, ok? E aí, o que eu estou chamando de gangorra? Quando a gente deita, é mais fácil visualizar. Eu vou ficar aqui de joelho para vocês enxergarem, tá? Põe uma mão na barriga, no umbigo, e põe a outra mão no peito, todo mundo. Põe a mão na barriga e no peito. E presta só atenção como é que você respira. Você respira mais pela barriga, você respira mais pelo peito, você respira pelos dois. Só presta atenção. Você enche mais a barriga, mais o peito. O movimento natural da respiração é a gente encher a barriga de ar e depois completar com o peito. E esvaziar o peito, depois esvaziar a barriga. Essa é a respiração natural. Onda, né? É o fisiológico, né? Que a gente chama de respiração do jarro. No caso aqui, a gangorra, a gente vai estimular este movimento aqui, de puxar o umbigo para dentro e para fora. Então, quando você faz isso, começa a fazer, gente. Enquanto vocês estiverem fazendo esse movimento de puxar o umbigo para dentro e para fora, olha o que acontece. Eu vou explicar para vocês enquanto vocês fazem. Se cansar, para e começa de novo, tá bom? Quando você está fazendo esse movimento de gangorra, porque o peito ele faz assim, né? Com a barriga. Por isso que a gente chama de gangorra. Quando você faz esse movimento, você não só está estimulando o diafragma a trabalhar, a alongar. O diafragma tem tendões que estão presos em lugares que, se a gente for pensar, também outra coisa lúdica, né? Grossas palavras. Como se fosse um marionete, né? Tem vários cordãozinhos, né? Tendões que estão presos no osso, ajudando o diafragma a ficar estável, né? Então, de uma forma lúdica, a gente pode pensar no marionete, né? Em grossas palavras. Ninguém aqui tem obrigação de saber anatomia. É só para visualizar, não é? Então, quando a gente mexe o umbigo para dentro e para fora, a gente não só está estimulando o diafragma, vai fazer aquela pizza cogumelo, que nem eu brinquei, né? Mas também está estimulando os pulmões, o coração. E se a gente pensar direito, quando eu faço esse movimento aqui rápido, que nem eu estou mostrando agora, né? Você vai movimentando rápido o umbigo para dentro e para fora, o que está acontecendo? O diafragma está fazendo assim, né? Aí, o diafragma está massageando os órgãos vitais. Olha que legal isso. Então, eu estou trazendo... Você automassageia os seus órgãos vitais pelo fato de mexer o umbigo para dentro e para fora. E aí você pode fazer rápido, se cansar, você faz lento, conscientemente. Aí descansou, acelera, aí cansou, faz ele lentamente. Então eu gosto de falar que esse exercício, como se você fizer ele por um tempo mais prolongado, vamos dizer 5, 10 minutos, assim, né? Não é só 1 minuto. Ele pode ser até um substituto por uma caminhada lá fora num dia de chuva, numa pandemia, que não pode sair de casa. Né? Então, eu estou estimulando a minha parte cardiorrespiratória, por quê? Porque eu estou me movimentando rápido. Né? Mas aí 1 minuto só não vai ser suficiente, aí tem que ser mais longo mesmo, né? Como se eu fizesse uma caminhada ou uma corrida lá fora, né? Então, mas é um movimento que pode trazer muitas potencialidades, né? E aí você diz aumentar até quantos minutos? Depende de quanto você consegue, como eu falei. Pode ser que uma pessoa, em 10 segundos, cansa. A outra, pode ser que ela está acostumada a correr lá fora, fazer Cooper, né? E ela consiga fazer 10 minutos sem parar. Eu não sei a história de cada pessoa, então a gente vai... Cada um é um. Eu vou respeitar cada um, né? Então, você conseguiu fazer 10 segundos e cansou?
Esse é o seu limite. Tudo bem, então a gente vai trabalhar dentro do seu limite e vai aumentar. 10 segundos vão virar 12 segundos, vão virar 15 segundos, vão virar 30 segundos, vai virar 1 minuto, 2 minutos e assim por diante. Todo dia, um pouquinho, você vai potencializando o que você já tem naturalmente, respeitando o seu limite de hoje. E não fazer até ficar, tô acabada. Aí não faz nunca mais também. Exato. Não é? Então, assim, lembrando um pouquinho, né? Então, eu mexi três variações do quadril, o movimento de báscula, levanta o quadril e o outro, e o bambolê em volta do cóccix. Aí a gente mexeu a gangorra, que é o movimento do diafragma, que eu puxo o umbigo para dentro e para fora. Esse é um exemplo de exercício. Tem centenas de outros exercícios. Tem várias outras maneiras. Esse é um para começar. Por que começar? Porque eu quero entender que músculo é esse que a gente chama de diafragma, que eu não sei nem onde ele está, nem o que ele faz. Então, para aumentar minha consciência corporal em relação a ele, o exercício da gangorra é um bom exercício para começar. E aí, a partir daí, você pode ir para outros exercícios de respiração que vão levar uma profundidade maior. Dá para entender? Sim. Então tá. A gangorra, né? Eu posso fazer devagar para tentar entender. Tem gente que nem sabe como mexer o umbigo para dentro e para fora. De tão enferrujado que os músculos da barriga estão. Então precisa exercitar mesmo. É prática, né? E aí, o que eu faço? Eu faço devagar e aí eu faço um teste. Quanto rápido eu consigo fazer? Olha lá no relógio e faz um teste para você mesmo, né? Não é para ficar exausto, tá? É para ver, cansou, você para, tranquilo, sem culpa, sem medo de ser feliz, não tem certo e errado, a gente sempre vai partir do que existe e melhorar a partir dali, tá bom? E aí, vamos abrir um espaço para perguntas também? Posso falar só mais um exercício? Antes das perguntas? Pode, claro. Eu quero, principalmente, eu queria focar para principalmente quem está sentado o dia todo, tá? Não quer dizer que outras pessoas não precisem. É que eu realmente, desde que começou, quando eu percebi que a pandemia ia fechar tudo, eu comecei a ficar muito preocupada que as pessoas iam ficar muito tempo sentadas na frente do computador. E então, eu realmente... são movimentos tão simples que todo mundo pode se beneficiar, tá bom? Então, um exercício que eu queria aqui também vai ajudar na respiração, na coluna, no pescoço, tá bom? E, consequentemente, vai oxigenar melhor o cérebro. Entrelaça os dedos na sua frente e faz um círculo. Se você tem um problema de ombro, uma dor, alguma coisa, faz um círculo pequeno. Se você perceber que está tudo ok, vai fazendo um espiral crescente, vai fazendo um círculo até ele se tornar grande, tá? Aí você faz 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. Até aí, tudo bem, nenhuma novidade, né? O que você vai fazer agora? A cabeça vai para o lado oposto do braço, ó. Tá vendo? Então, você está trabalhando coordenação, cabeça e braço. E a cabeça é movimento linear, direita e esquerda. E o braço é movimento circular. E aí você está trabalhando coordenação, que exercita o sistema nervoso. E agora você vai adicionar a terceira variável. Você vai respirar coordenadamente com braço e cabeça. Ou seja, o braço vai para um lado, a cabeça vai para o outro. A minha cabeça vai para a direita, vai para a esquerda. Eu inspiro para a direita, eu expiro para a esquerda, sempre pelo nariz. Inspiro para a direita, expiro para a esquerda. Só que eu vou fazer tudo junto. Eu vou fazer braço, cabeça e respiração.
Inspira para um lado, expira para o outro. Inspira para um lado, expira para o outro. E aí roda a cabeça, o braço para o lado oposto. Exatamente, Plínio. Muita gente, né, da nossa área está atendendo via internet, né? Estão sentados. Então, esse movimento que eu mostrei agora, se você está atendendo clientes pela internet, deixa 1 minuto de exercício entre clientes. 1 minuto todo mundo tem. Olha, sugestão legal. Né? Então, todo mundo tem 1 minuto. Então, vamos dizer que você está atendendo, sei lá, 5, 8 pessoas. Não sei, cada um tem uma agenda. Parou um atendimento, você vai ter 5 minutos. Você vai no banheiro, você vai beber água, vai se esticar, vai alongar, se espreguiçar. E aí pega um desses movimentos que eu mostrei hoje e faz por 1 minuto. Aí no próximo intervalo, você faz o próximo exercício. Aí no outro intervalo, você faz o outro exercício. Você não precisa fazer todos os exercícios no mesmo intervalo. Você vai adicionando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando chega no final do dia, você está bem. Entendi. Minha irmã Márcia Fala. tem uma síndrome que ela sofre bastante no inverno. Márcia, pode falar aí pra gente o nome que eu esqueci? Quem sabe a sua tem alguma dica aí para você. Vamos ver se ela responde. Se alguém ficou com alguma dúvida dos exercícios que eu mostrei, pode perguntar também, tá? Isso, de Renault. Ah, tá. Então, o que você sente mais e o que te incomoda mais? Para você, Márcia, ela está perguntando. É isso. Não sei se ela escutou, mas... não, acho que ela escutou, deve estar respondendo. Material mais aprofundado. Então, sim, quem que tá, a Cristiane, material aprofundado de respiração. Sim, lá no meu site eu tenho aulas, não só aulas regulares, como eu tenho curso da parte respiratória e... passa para ele. Então, o meu site chama www.selfhealing. Você sabe por aí? Espera aí que eu vou pôr. Daí já fica registrado para isso. Lá no meu site, eu tenho vários cursos diferentes, todos estão online, mas eu dou aula ao vivo online. Imagina o que eu fiz aqui com vocês, só que uma aula, né? A gente está mais conversando do que fazendo exercício. A aula é 100% exercício. Então, eu estou colocando aqui, ó, o meu site para vocês darem uma olhada, quem tiver interesse. Eu tenho uma página no Facebook e tenho a minha página no Instagram também. Então, e aí eu posso conversar, tirar dúvidas com vocês, quem quiser mais informação sobre exercício de respiração ou de outras coisas. E nós estamos montando grupos regulares, de meia horinha cada aula. Você pode escolher entre terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta, meia horinha para encaixar realmente na rotina do trabalho. E não ter que parar muito tempo, porque eu sei que o pessoal está com a agenda cheia, eu já percebi isso. Todo mundo em casa com a agenda cheia. Então, as aulas são menorzinhas, mas justamente para encaixar nesses horários de trabalho, né? Então, Minha irmã te respondeu aí. Eu estou vendo aqui, ó, as extremidades, mãos e pés, o pior é o pé, né? Então, nesse caso, a gente teria que trabalhar bastante a massagem. A gente tem uma massagem específica, relaxante. Existem vários exercícios de estímulo das extremidades, né? E aí teria que ver mais específico com ela. Aquele que eu falei de pé, de levantar os dedos dos pés, é legal para ela. É legal para ela também.
Um outro que a gente pode fazer com as mãos, quem tem mãos frias, né? E para ela também, é bater assim, ó, a ponta do dedo, desmunheca o punho, né? Desmunheca o punho. Sabe desmunhecar mesmo, né? Então desmunheca e parte a pontinha dos dedos uma nas outras, com o punho bem soltinho, né? Isso também vai ajudar a aumentar a circulação na região e estimular a parte neurológica, né? A Andréa Carla está assistindo. A Andréa Carla é uma amiga minha, a gente tem uma história em conjunto linda. Ela pediu para eu colocar meu site de novo. Andréa Carla é selfhealingmefazcrescer.com.br. Se precisar, depois eu te passo direitinho, né? Ela só mexer aí o dedo na tela, ela consegue ver. Nos comentários você vai ver aí para cima, tá? Então, fica registrado, inclusive, no vídeo. Exato. Ela conseguiu. Ótimo. Obrigada. Então, eu não sei, quem mais tem alguma pergunta que eu possa estar ajudando, colaborando com alguma coisa? A Márcia, ela colocou de novo. Obrigada, Marcinha. A Márcia é outra instrutora do método. A Márcia Alves de Siqueira, que está aqui, escreveu o meu site, ela é instrutora do Self-Healing também, assim como eu e a Mariane. A Márcia também e ela trabalha em São Paulo. Ela tem consultório em São Paulo, lá na Vila Madalena, quem tiver interesse. Ela faz um trabalho muito lindo. E ela tem cursos ela tem cursos na internet online também, tá bom? Então, como mais eu posso ajudar? Quem tem mais alguma pergunta aí? Vocês viram que é bastante amplo, né? O apoio do Self-Healing. A Mariane pediu para ela focar mais nos olhos, né? A Mariane tem um trabalho lindo com os olhos. Então, ela fez uma geral também, né? Mas ela focou mais nos olhos, né? Isso, Problemas de visão, de qualidade, então, no self-healing, a gente tem muito essa integridade de corpo e visão. A gente não separa, né? Então, para trabalhar os olhos, a gente trabalha o corpo também. Por exemplo, quem tem problema de visão, a gente tem que fazer muita massagem nas costas para trazer circulação para o pescoço e cabeça. Se vocês forem perceber, o pescoço é que nem fosse um túnel, né? Que liga o tronco com a cabeça. Imagina se esse túnel tá bloqueado. Se a musculatura tá toda tensa, que nem uma tartaruga, né? O sangue não flui para a cabeça, né? Aí a pessoa pode ter, inclusive, problema de concentração, porque não está recebendo oxigênio, nutrientes adequadamente, né? A musculatura está tensa. Tem gente que tem o pescoço tão tenso que a gente faz ou uma massagem ou alguns exercícios específicos de pescoço e a pessoa tem tontura. Não é que o exercício é ruim, é porque estava tão preso que de repente foi tanto sangue de uma vez para a cabeça e a pessoa, opa, não sei o que fazer com tanto oxigênio. Então isso pode acontecer, não é um mau sinal. O mau sinal é quando aquilo se repete muitas vezes. No caso, após um exercício, uma massagem que soltou bastante e deu uma certa altura assim, é porque foi muito oxigênio de uma vez só, porque o corpo da pessoa já estava desacostumado com aquilo. Entendeu? Então, assim, para que a gente tenha uma boa visão, a gente precisa ter uma circulação sanguínea que passe naturalmente por um pescoço saudável. O que é um pescoço saudável? Com certeza não é um pescoço que fica assim no celular. Que nem a gente conversou no começo. Então, se você quer uma visão mais nítida, você precisa trabalhar pescoço, trabalhar postura, fortalecer as costas para que a sua postura permaneça adequada, né? Então, é tudo interligado. Então, não dá para pensar só num detalhe. Nós temos que fazer todas as coisas
interligadas. E é isso que o Self-Healing faz. E é isso que eu sempre fico maravilhada, né? Porque a gente sempre está aprendendo coisa nova, né? O corpo é maravilhoso. A Cristiane está te fazendo uma pergunta. Quem? A Cristiane de Londres, lá da Inglaterra. Pois não, Cristiane. Os exercícios respiratórios ajudam a dormir melhor? Com certeza. Nós temos um exercício que eu gosto muito, que eu chamo de polvo. A gente trabalha a respiração coordenando com o corpo. É um exercício. O que eu chamo de polvo? O polvo tem todos aqueles tentáculos, assim, né? E cada tentáculo faz uma coisa diferente. Eu vou tentar explicar rapidinho. Vamos ver se vocês conseguem pegar a história, né? Imagina que você está deitado, dobra o joelho, os pés apoiados no chão ou na cama, né? E a cabeça está apoiada, o joelho está dobrado e você está apoiado ali, né? Aí você faz, que nem a gente fez o braço para um lado, a cabeça para o outro. A gente vai fazer a mesma coisa aqui com o joelho. Então o joelho vai para um lado, a cabeça vai para o outro, né? Eu estou deitada. Então o joelho para um lado, a cabeça para o outro. Então eu coordeno cabeça, joelho e respiração. Então, inspira, expira. Tá pegando? Ficou fácil? Então, inspira, expira. Só que o tentáculo, o polvo tem vários tentáculos. Então não é só joelho, cabeça e respiração. Eu vou adicionar os meus braços. Os meus cotovelos estão apoiados na cama ou no chão. E os dois estão fazendo um movimento circular assim. Então eu vou fazer joelho para um lado, cabeça para o outro. Inspira, expira. E aí os braços rodam. Tá fácil tudo? Abre e fecha a boca. Tudo ao mesmo tempo. Ficou fácil? Pisca. E aí você vai coordenando tudo junto. E esse é um excelente exercício para relaxar o sistema nervoso e dormir melhor. É muito legal, né? Então, só que esse exercício se faz deitado, né? Todo mundo precisa deitar. E o interessante é coordenar, né? É um exercício de coordenação do sistema nervoso. E aí, com isso, você vai acalmando. E quando você acha que você está fazendo devagar, você pode fazer mais devagar ainda. Uma coisa importante, Sandra, sem cortar você, desculpa. Um detalhe muito importante. Com raras exceções, todos os exercícios de self-healing, tem exceções. Todos os exercícios de self-healing nós fazemos muito devagar. Por quê? Isso que eu ia falar. Por quê? Não é ginástica. Não. Por quê? Movimento rápido. Exato. Movimento rápido é movimento automático. Se ele é automático, eu não mudo nada no cérebro. Eu preciso fazer lento para mudar no cérebro a informação. Eu brinco com os clientes que é assim, eu peço, faz isso, faz aquilo, mas não estou entendendo nada. Não importa, você não precisa entender nada, eu estou falando com o seu cérebro, eu não estou falando com você. Porque eu tenho que acionar no cérebro aquela informação. E se fizer rápido, eu não aciono, porque entrou no automático. Então, quando você achar que você está fazendo devagar, você pode fazer mais devagar ainda. E só para complementar o que a Cristiane perguntou, aquele exercício da gangorra que eu mostrei hoje também ajuda a dormir melhor. Qualquer exercício de respiração ajuda a dormir melhor. Tá bom? Com certeza. Isso. Olha, está perguntando se você tem Instagram. Tem o Instagram, chama Andréa Sula _self-healing. Deixa eu escrever aqui para vocês. É melhor. Não por isso, Cristiane. Sula _self-healing. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Escrevi. Pronto. Estou à disposição para tirar dúvidas. Vocês podem me escrever, pode mandar mensagem no Facebook, no Instagram, pode mandar mensagem no site. No site, quem se inscrever lá, eu comecei sábado agora passado, mas dá tempo de pegar, nós estamos na terça-feira ainda.
todo mês eu faço uma série gratuita de 21 dias. Você se inscreve lá, eu mando o link. Você tinha comentado. Você pode ainda dar tempo de participar. A série 21 dias chama Como Cuidar da Minha Saúde em 7 Minutos Diários. Por quê esse título? Porque é para estimular as pessoas a cuidarem de si. E eu coloquei os 7 minutos porque o tempo não pode ser desculpa. Todo mundo tem 7 minutos. Não tem tempo, né? O tempo não pode ser a desculpa. Você pode me dar qualquer outra desculpa, mas o tempo não pode ser só desculpa, tá bom? Então, é uma série super fácil. Você aprende um exercício novo por dia. E uma das coisas que a gente trabalha ali é a disciplina, que eu falei antes. E a outra coisa é a paciência. Por que a paciência? Porque é um exercício por dia. Então, para você treinar a sua paciência de você fazer aquele exercício durante 7 minutos. O mesmo exercício. Tá? E aí é assim. Então, são coisas super fáceis, todas baseadas no self-healing. Então, eu convido vocês a se inscreverem, ainda dá tempo, porque começou sábado. Nós estamos no dia 4 da série de 21 dias. E como são 7 minutos... São 21 exercícios que você aprende. Oi? São 21 exercícios que você aprende. Exato. Um por dia. Exato. Que legal. Então, eu convido vocês para participarem da série 21 dias lá no meu site www.selfhealingmefazcrescer.com.br, que já está escrito aqui no comentário. E tem uma pessoa perguntando o meu Face. O meu Face pessoal é Andréa Sula e o meu Face do meu site é o mesmo nome, Self Healing Me Faz Crescer. E do Instagram é Andréa Sula _Self Healing, tá? Eu tenho o Twitter, mas eu não sei se o público daqui usa Twitter, né? Eu tenho, mas não uso. Então, mas assim, vocês checando essas redes sociais já é bastante, né? Tem bastante coisa. Isso. Olha, tá agradecendo. Obrigada a presença de vocês, né, por nos escutarem. Eu falei demais, Sandra, desculpa. Imagina, querida, era essa a proposta. Eu só sinto que nós começamos tudo atrapalhado, não consegui nem ler seu currículo antes. Não, mas tranquilo. Então, a internet não está colaborando. Então, mas assim, olha, eu estou à disposição para tirar dúvidas. Se alguém me procurar, que teve aqui nessa live, né? Só fala que estava na live da Sandra, eu já sei o que eu falei, né? Então eu vou falar a mesma linguagem para entender direitinho qual é a pergunta de vocês. Eu sempre acaba dando uma aula aqui, outra ali, então eu associo o que eu falei aonde. Não é? Então... Dá uma norte, né? Eu te agradeço muito, adorei. Obrigada a você. Bem rica de informações para todo mundo, desse exercício. Também vou usar. Ótimo. E vai lá na série 21 dias, que com certeza vai contribuir para a sua saúde. São coisas simples, mas que ajudam. E tem uma série também lá de entrevistas? Tem uma série de entrevistas. Em fevereiro, eu fiz 30 entrevistas com todos os educadores de self-healing. Então, se vocês entrarem no YouTube do Self-Healing Brasil, lá nós temos a lista dos educadores do Self-Healing no Brasil, e lá nós temos uma página com todas as entrevistas. São 30 entrevistas, então... Quem quiser saber mais, é só fazer todo dia assiste uma, que elas estão variando de 20 minutos a 1 hora cada uma. E aí nossa, vocês conseguem conhecer vários educadores de self-healing, todos maravilhosos, empenhados, todos com alguma bagagem fantástica para trazer e agregar valor para a saúde.
Ah, que maravilha, né? Isso. E com esse conceito holístico, né? De ver a pessoa como um todo, que eu acho riquíssimo. É isso mesmo. Te agradeço muitíssimo, Andréia, né? Seu tempo, sua atenção, seu carinho. Obrigada pelo convite. Dá para sentir que você ama o que você faz, não adianta. Muito gostoso de participar, né? A motivação. Muito obrigada. Espero que a gente possamos, movimento, em outro momento, falar um pouco mais. Se você aceitar. Com certeza, com certeza. Tá bom? Tá ótimo. Espero que tenhamos mais sorte com a minha internet aqui. Não, a gente vai conversando, com certeza. Tá ótimo. Muito obrigada, muito obrigada a todos que participaram. Obrigada pela presença. Vai ficar gravada. Isso. Se vocês acharem interessante, passem, né, depois o vídeo para outras pessoas terem acesso a essa informação. A gente está trabalhando agora, não pode participar. E comentários, dúvidas, tá todos os contatos estão aí. E muito obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, Sula. Fica com paz aí. Obrigada. Muito obrigada. Foi uma delícia. E agora que... Tchau, gente.